Como é bom reencontrar todos vocês aqui no nosso canal Divina Infância no YouTube. Como vocês estão do lado daí? Tudo bem? Galerinha, hoje nós vamos continuar aprendendo muitas coisas legais da nossa língua portuguesa. Antes de mais nada, é importante que você esteja em um lugar confortável e que você preste bastante atenção com a companhia dos seus materiais didáticos. Assim, você vai conseguir acompanhar tudinho e na nossa aula online você vai poder tirar as suas dúvidas. Combinado? Muito bem. Para iniciar a aula de hoje, é importante entender o que iremos estudar. Aí você pode me perguntar: Tia Ju, o que a gente vai estudar na aula de hoje? Hoje, no capítulo 10, nós vamos conhecer um gênero novo. Sim, nós vamos falar sobre a carta de leitor, isso mesmo. E vocês já conhecem um outro tipo de carta, que é a carta pessoal, não é? Eu tenho certeza que você vai se lembrar. A carta pessoal, gente, nada mais é do que um texto comunicativo em que o emissor escreve uma mensagem para o receptor. Ou seja, a pessoa que escreveu a carta é o emissor. A pessoa que vai receber a carta é o receptor. Geralmente enviamos cartas para nossos familiares, para nossos amigos, para os nossos conhecidos, né? Para os nossos parentes. E na aula online nós fizemos algumas cartinhas para os nossos coleguinhas, foi super divertido. Mas o capítulo 10 vai tratar de um outro tipo de carta bem diferente. É a carta de leitor, turminha. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Bem, a carta de leitor é um tipo de carta escrita por leitores. Isso mesmo. E ela é enviada e possivelmente publicada em um espaço aberto dentro dos meios de comunicação jornalísticos. Como assim, Tia Ju? Não entendi nada. Calma, vocês vão entender tudinho. A carta de leitor, gente, é um pouquinho parecida com a carta que a gente conhece, só que ela tem uma diferença. A diferença dela é que a gente escreve para um autor de um texto que a gente leu. Por exemplo, eu vou escrever uma carta de leitor para o autor de um livro, certo? Então, eu vou falar para ele sobre a leitura, sobre o que ele escreveu. Se eu achei interessante, se eu não achei interessante, eu posso dar uma sugestão para esse escritor sobre esse texto que ele escreveu, certo? E pode ser também um texto que eu tenha lido em um jornal, em uma revista, e eu vou escrever para aquela pessoa que escreveu sobre aquela coisa, aquele tema específico. Eu vou poder colocar minha opinião, sugestões, reflexões, críticas, elogios ou mesmo incentivos. Isso aí, turminha. Aqui na página 41 do nosso livro de práticas de produção textual, nós vamos ter acesso a um exemplo. Tá joia? Aqui é um comentário que o leitor faz sobre aquilo que ele leu. Isso se chama carta de leitor. Essas nomenclaturas, em alguns momentos, podem nos confundir. O que a gente precisa internalizar é que a carta do leitor ou o comentário do leitor nada mais é do que uma mensagem que eu estou enviando para aquela pessoa que escreveu o texto que eu li, ok? Então, olha só. O texto que a pessoa encontrou na internet tem o seguinte título: Guaxinim assaltante fica preso em máquina de venda de lanche nos Estados Unidos. Um guaxinim ladrão ficou preso em uma máquina de venda de lanches no estado americano da Flórida. O caso ocorreu no condado de Volusia na quarta-feira. A polícia postou fotos do assaltante pego em flagrante. E aí, depois que a pessoa leu esse texto sobre o guaxinim, quis escrever um comentário daquele texto para a pessoa que escreveu. Então, olha só o comentário que a pessoa criou. Pobre animal é o título.
E aí, galera, cuidado ao publicar matérias sobre a natureza. Os animais, muitas vezes, estão apenas tentando sobreviver em meio ao desmatamento. Infelizmente, nós, seres humanos, estamos desmatando cada vez mais, deixando os animais sem casa e sem alimentos. O pobre bichinho deve ter entrado na máquina à procura de comida, mas não conseguiu sair. Ou então, pensou que tinha encontrado uma casa quentinha e confortável. Sabiam que os guaxinins gostam de viver em tocas e sair para caçar apenas à noite? Vamos preservar a natureza para não prejudicar outros animais. Um abraço dessa leitora assídua. Pois bem, depois que essa leitora leu esse artigo sobre o guaxinim, ela quis dar um toque para a pessoa que escreveu, né? Para tomar um pouquinho de cuidado com o que vai escrever, porque, na verdade, o guaxinim não é um assaltante. Ele estava à procura de comida, à procura de abrigo. Nós sabemos que estamos desmatando demais a natureza. E esses animaizinhos, eles ficam sem casa por conta do nosso desmatamento. E aí, o que você achou desse comentário de leitor, hein? Mas olha só, agora nós precisamos nos atentar aos elementos da carta de leitor. Isso mesmo. Por quê? Para escrever essa carta de leitor, é importante que tenha local e data. Destinatário. O que é o destinatário? É o nome do veículo de comunicação ou o editor-chefe daquele texto que você leu, seja no jornal, numa revista ou num livro. A saudação, que é como você vai começar o seu texto. E aí, galera? Oi, pessoal. Oi, editor. Olá, editor-chefe, certo? O corpo do texto vai ter uma mensagem curta, objetiva e direta. Então, você pode fazer um elogio, um comentário, uma sugestão, uma crítica, assim como nós vimos nesse exemplo. Em seguida, você se despede atenciosamente, cordialmente. Um abraço da sua leitora assídua. Um abraço da sua leitora Juliana, ok? E o remetente é o nome de quem escreve as iniciais dessa pessoa, tá? Então, você pode colocar o seu nome ou você pode colocar abreviado. O meu nome é Juliana Mello, então eu posso colocar JM, ok? Fica ao meu critério. E aí, turminha, o que vocês acharam do comentário do leitor ou da carta do leitor? Na nossa aula online, a gente vai conversar mais sobre esse gênero que é sensacional. Até lá!